Então, continuando o conteúdo sobre manutenção de configuração de software, nós temos alguns cenários que eu gostaria de explicar para vocês aqui sobre as etapas de se construir, né, e gerenciar um software. Nós temos o cenário desde a percepção de organização de uma fábrica de software até a percepção de trabalhar em cima da qualidade do código ou do teste, disso daí, né? Então, vamos falar um pouco sobre ambientes, né? No cenário de programação, nós costumamos trabalhar em cima de três ambientes clássicos, tá? Nós temos um ambiente que nós chamamos ambiente de desenvolvimento. Esse ambiente de desenvolvimento, ok? É o que está relacionado aos códigos fontes do desenvolvedor. Quem que é desenvolvedor aqui? O programador, né? O cara que codifica. Do ambiente de desenvolvimento, nós subimos esse código para um ambiente que nós chamamos de ambiente de teste, ou ambiente de homologação. Ok? Esse ambiente de homologação aqui é onde os, os envolvidos, ou interessados, ou stakeholders, né, podem acessar e validar homologar o que está sendo desenvolvido, projetado, codificado, que vocês acharem interessante. Abaixo desse ambiente de homologação aqui, nós temos o cenário onde é o ambiente de produção. O ambiente de produção é onde os usuários desse sistema fazem o uso do software construído. Ok? Então, nós temos três ambientes aí bem claros, né? Dentro da nossa, do nosso ambiente aí de trabalho. Beleza, então, esses cenários, o que que acontece? Existe uma base de dados de produção. Essa base de dados de produção, ela pode ter mecanismo de backup, replicação em uma base de dados de homologação, ok? E aqui, obviamente, existem algumas tabelas e alguns registros que são alterados, principalmente com a preocupação de manter dados sigilosos fora da mão do desenvolvedor, ou com o objetivo de você não ter acesso a certos tipos de informação, CPF, senha, etc. Tá? Então, isso daqui não necessariamente vai ser sempre assim, eu estou apenas dizendo uma possibilidade. E a base de dados de homologação, ela é replicada, entendeu? No banco de dados do desenvolvimento, ok? Então, o programador aqui, a figura do programador, ele, né, esse cara aqui é o nosso dev, né? Ele, no ambiente dele, a IDE conecta através da rede
no banco de dados que está dentro de uma infraestrutura, ok? Então, por isso que a gente chama ambiente de dev. Observe que todo esse cenário de separação aqui, que a gente está trabalhando aqui, ó, ele está ligado, né, por redes. Né? Existe outra rede aqui, né, dentro da rede interna da empresa. Cada um desses ambientes aqui, eles possuem uma máquina diferente, que mantém isso daqui com IP e porta. Talvez até a porta pode ser a mesma, mas o IP vão ser IPs diferentes. Ok? Então, esse daqui é a estrutura que a gente tem que geralmente tentar alcançar. É óbvio que essa ideia aqui pode fazer uma conexão localhost, que é o que nós fazemos de maneiras mais costumeiras, não é isso? A gente aprende na faculdade, conecta lá no localhost, né, coloca o IP à porta do banco, mapeado para o banco de dados local, ok? Então, isso seria um ambiente padronizado. Cada máquina dessa daqui está em um IP distinto, ok? Beleza, então, para eu fazer uma configuração aqui, você percebe a dificuldade que é, ok? Imagina algumas situações. Você tem vários programadores, então aqui é o dev 1, o dev 2, que nesse momento estão ligados através de uma internet, ok? Que consegue cair lá dentro da empresa e acessar aquele servidorzinho lá, ok? Então, para eu garantir essa conexão segura para que a máquina dele acesse o banco de dados aqui, né, o BD de desenvolvimento, por exemplo, ok? Então, eu tenho que construir mecanismos tecnológicos que eu possa trafegar nessa conexão aqui de maneira segura, entendeu? Então, nesse cenário, eu faço a instalação de diversas coisas. O mais comum aqui é eu criar uma VPN, Virtual Private Network, do qual eu vou fornecer essas chaves para o desenvolvedor 1, desenvolvedor 2, qualquer desenvolvedor, e ele consegue, através de uma conexão tunelada e de maneira segura, vamos dizer assim, de maneira isolada, né, de maneira privada, acessar essa máquina aqui, que está em um outro ambiente, fisicamente longe do seu alcance. Ok? Se você estiver dentro da empresa, não precisa, pela rede interna, né, via rede local, aí não precisava mais ser uma VPN, pode ser uma rede local, você faz o acesso a esses ambientes, ok? Então, beleza. Então, isso daqui é como vocês têm que pensar em fazer os seus trabalhos. Agora, pensando na parte de codificação, o Dev 1, ele tem um ambiente lá, né, que é o mesmo programa que você está desenvolvendo, programa 1. O Dev 2 também está desenvolvendo o programa 1. Aí, existe alguns problemas aqui. Primeiro, de diversos problemas, vamos tentar aqui não enumerar em ordem, mas citar eles, entendeu? Então, existe um problema aqui de configuração, configuração do ambiente de trabalho. Isso envolve a IDE utilizada, ok? Qual que vai ser a IDE padrão, né? Qual que vai ser o banco de dados padrão, ok? Quais são as bibliotecas
padrão. Qual que é o SO padrão, beleza? Então, esse é o primeiro problema. Né? A gente tem que estar utilizando as mesmas versões das coisas, né? Não dá para eu ter, não dá para, numa equipe, eu estar desenvolvendo e a gente ter duas ideias diferentes, três, quatro, cinco, entendeu? Umas duas ideias, três, até que você ainda consegue fazer uma gestão. Agora, quando você tem mais do que isso, e o programador fica personalizando essa ideia do jeito que ele acha que deve, você vai começar a ter transtornos dentro da sua fábrica de software, né, do qual você não precisaria perder tempo refazendo esse tipo de coisa. Então, é bom que no seu processo, lembra que a gente falou no processo de desenvolvimento de software, você tem mapeado lá também as ferramentas e suas versões, ok? Ah, mas eu quero usar tal coisa. Beleza, cara. O fato de você querer não é poder, entendeu? Existe um arquiteto, existe uma figura de alguém que faz a gestão de configuração de software, existe uma hierarquia em cima das coisas, do qual você não pode ir lá e pôr, sei lá, o NetBeans. Ou você vai lá e põe uma outra situação, e aí esse outro cara vai lá e faz as atualizações do jeito que ele acha que deve. Então, o segundo ponto que eu tenho aqui para levantar para vocês é a padronização das libs. Libs, versão de frameworks, entendeu? Então, você tem aqui versões de bibliotecas, elas têm que ser padronizadas, as versões dos frameworks também tem que ser padronizado e discutido quais que nós podemos adotar, quais nós utilizaremos, entendeu? Isso daí são decisões de projeto. Você tem que conseguir, a partir do momento que você tem dois desenvolvedores, você tem que conseguir fazer a gestão disso daqui muito plena, tá? Inclusive fazer a versão do código-fonte. Você tem que versionar também o seu código-fonte. Isso tem que estar dentro isso daqui tem que estar dentro de um contexto de organização do qual existe um repositório central para armazenar os códigos-fontes. E aí você vai ter as boas práticas, né, os bons hábitos, né, de chegou para trabalhar, você faz um push, né, do seu ambiente, ou um checkout. Você saiu para trabalhar, levantou para ir no banheiro, vai demorar mais de que uma hora para poder mexer naquilo ali, e esse código, ele é um código que os outros programadores têm que estar cientes do que você está fazendo, então você vai, então, ter que, nesse cenário, enviar o que você fez de alteração, né, para esse repositório central, ok? Junto com isso, você também tem um cenário, entendeu? Da parte de gestão do projeto. Você tem que ter uma ferramenta para isso. Alguma coisa que vai gerir isso daí, vai dar ritmo de trabalho à equipe. Ok? Então, essas daqui são as partes que eu estou me lembrando aqui, que são as partes principais. É em cima deste cenário aqui que a gente vai estar trabalhando, principalmente. Aí nós podemos melhorar isso daqui com alguma ferramenta que pode ajudar na parte de automatização de testes. Nós podemos colocar ferramentas aqui que pode ajudar minimamente a entender sobre a qualidade de código, né, e apontar erros graves, né, de linguagem de programação, de desenvolvimento. Então, a gente vai trabalhar em cima desse cenário. Para cada um aspecto desse que eu coloquei aqui, a gente consegue ter um tratamento, a gente consegue dar um ritmo, nós conseguimos aqui fazer um trabalho, né, uma escolha, vamos dizer assim, das opções, porque existem opções demais para tudo isso daqui, inclusive opções em nuvem, do qual o programador não tem nada na máquina dele, ele abre uma máquina na nuvem, começa a programar ali dentro, terminou, ele desliga, vai embora, o código já está salvo, sozinho já envia para frente e por aí vai. Entendeu? Então, tudo isso daqui é o que a gente tem que conseguir pensando no nosso lado, pensando na concorrência,
entendeu? De código e de escrita que o Dev 1 está fazendo, aí você tem o Dev 2, você tem o Dev 3, você tem o Dev 4, você tem 10 pessoas programando a mesma coisa. É como se você estivesse fazendo um documento do Word e tivesse 4, 5 pessoas escrevendo dentro do mesmo documento ao mesmo tempo, entendeu? Agora, você imagina se você tivesse isso e você não pode ter, sei lá, um Google Docs para poder te ajudar nisso. Você tem que baixar o arquivo para sua máquina, você digita o que você tiver que digitar, envia para o próximo digita o que tiver que digitar, envia para o próximo, digita o que tiver que digitar, aí já desconfigurou na metade desse caminho, já perdeu a informação. Então, você tem que sair dessa programação aí, que a gente chama de sequencial, né, que uma fase depende da outra, e você tem que ir para um trabalho mais colaborativo. Esse trabalho mais colaborativo, ele demanda tempo e demanda investimentos, tanto de infraestrutura, entendeu, quanto da parte de entendimento e de comprar a ideia do qual o desenvolvedor tenha, entendeu? Então, é algo que a gente tem que ficar ciente que isso daqui não sozinho não faz milagre. O desenvolvedor também tem que comprar essa ideia aqui. Por que a gente tem que fazer isso? Porque tudo isso que eu falei aqui dessas ferramentas, ok? Foi usando o ponto de vista do desenvolvedor. Porque quando você vai utilizar do ponto de vista, lembra do ambiente lá? Você tem um ambiente de dev, do dev você vai para homologação, e da homologação você vai para a produção. Ok? Aqui em produção, você tem uma nuvem na internet, que é a web, ok? E aqui você tem N pessoas penduradas, né? Que são seus clientes, que são seus usuários, que você não tem nenhuma noção de quem são. E lembrando das nossas primeiras conversas sobre manutenção de software, você tem que dar conta de alterar esse software, e essa alteração tem que propagar aqui, ó, tem que propagar até chegar nessas pessoas aqui, ó, que são os usuários, sem que o código quebre, sem que o programa deixe de funcionar. Você tem que garantir isso daqui, entendeu? Então, você não pode estragar seu sistema nesse meio aqui. E as alterações que houverem nesse meio de caminho aqui tem que ser planejadas, e aí você tem que disparar algumas coisas aqui, por exemplo, treinamento, ok? Você tem que disparar aqui também algo relacionado a dizer que hora que vai haver essa alteração no software, então tem que haver aqui planejamento de alteração do software. Então, tudo isso daqui está envolto, né? Isso aqui, tudo aqui é assunto nosso. Então, aquilo que eu falei para você lá, você está gerenciando apenas esse ambiente aqui, ó, do dev. Então, aquele arcabouço de coisas que eu falei agorinha, você vai ter que construir algo que consiga fazer isso no próximo ambiente de homologação, e você vai ter que conseguir construir outros cenários desses que consegue pegar tudo isso daqui, empacotar, entendeu? Pôr numa caixinha, entendeu? E fazer com que isso daqui apareça lá na tela do seu cliente, ok? Lá na tela do seu cliente. Então, existe esse fluxo aqui, ó, que a gente chama de fluxo de implantação, né? Fluxo de implantação. Existe aqui esse fluxo de implantação, do qual nós conhecemos isso daqui como entrega contínua, ambiente de desenvolvimento contínuo, entendeu? Nós chamamos aqui de CI, CD, de deploy, entendeu? Então, o ambiente CI e CD, ele é um ambiente maior, entendeu? Ele é um ambiente maior, certo? Que são práticas da integração contínua e entrega contínua.
ele existe um fluxo, né, que deve ser obedecido aqui dentro, e existem ferramentas que te ajudam a fazer isso daqui. O profissional o profissional que conhece tanto da parte do desenvolvimento, quanto da parte de configuração desses ambientes, ok? E ele conhece também da parte de homologação e boas práticas desse ambiente, ok? E ele conhece também da parte de implantação desse sistema. Esse cara é conhecido no mercado de trabalho como um cara de DevOps, Developer Operacional, entendeu? Então, esse developer aqui de desenvolvedor e operacionalizador. Esse cara faz o ciclo todinho da engenharia de software até chegar e garantir isso lá na tela do usuário. Então, o ambiente que nós fazemos esse fluxo de implantação é conhecido como CI, Continuous Integration, ok? E CD, que é Continuous Delivery, entendeu? Então, ele garante a integração contínua e a entrega contínua. O que é uma entrega contínua? Você vai gerando essas caixinhas, esses deploy da aplicação, entendeu? Para o seu usuário, à medida que seu código ele vai sendo construído. E você consegue ir de uma versão para outra, você consegue voltar de uma versão para outra, você consegue colocar ferramentas no meio aqui que consegue te ajudar. O que foi alterado de uma versão para outra, entendeu? Então, você consegue fazer algumas coisas aqui dentro desse fluxo de implantação. E tudo isso daqui é o quê? Ferramental. Ferramental. Então, a gente vai ter que começar de algum ponto, ok? E aí nós vamos começar pela parte de bibliotecas, padronizar isso daqui, ok? Correr atrás de uma ferramenta que faça a integração disso daqui para a gente, ok? Então, a nossa primeira parte prática, a gente não vai ficar debruçando em cima e aprofundando em cima de nada disso daqui. A ideia nossa é que a gente conheça essas ferramentas, que nós saibamos instalar essa ferramenta e que nós saibamos o mínimo para poder operacionalizar ela. Mas, por exemplo, a gente não vai pegar uma ferramenta dessa daqui e esmiuçar até a alma dela, porque não dá, entendeu? Não dá tempo, né? A gente teria que ter mais horas aí, né, de contato para a gente aprofundar em todas essas ferramentas, ok? Então, quando você vai lá e você estava até agora acostumado a criar um projeto lá no Eclipse ou na ideia que você utiliza, e aí você ficava enviando lá para o GitHub, e seu coleguinha ficava pegando lá do seu GitHub, entendeu? Essas coisas você já está começando a trabalhar nesse ambiente de integração contínua. Você já está garantindo o versionamento do software. Mas e aí, como é que você fazia com as bibliotecas? E aí, qual que é a boa prática que você está adotando dentro do modelo de desenvolvimento de software da sua equipe ou da sua empresa? Entendeu? Então, essas são a pauta, né, do que a gente vai começar a trabalhar. Vocês já ouviram falar de algumas ferramentas aqui. Então, a primeira que nós temos que trabalhar aqui, um conjunto de ferramentas nosso aqui, nós precisamos saber utilizar o Maven, ok? O Maven é para poder fazer o gerenciamento de bibliotecas. Junto com o Maven, nós temos que saber os dois lados dele, tá? Até então, você enxerga ele como dev. Você não enxerga ele como o cara de ops, entendeu? Você enxerga como dev. O que é enxergar como dev? Você conecta em um repositório público, baixa as bibliotecas, ou o professor, ou alguém entrega essas bibliotecas para você e você faz o uso. A ideia é de nós, na parte de operation aqui, de nós criarmos o nosso repositório. Aí existem algumas ferramentas para a gente trabalhar na criação desse repositório. Sei lá, pode ser o repository, pode ser também o Nexus.
Eu acho que Nexus é só com um X, eu não me recordo mais como é que escreve. Nexus. Entendeu? Então, existem algumas ferramentas para a gente estar trabalhando aqui. Essa parte aqui é a parte de gestão de bibliotecas, de libs. Quais são as bibliotecas que o programador vai utilizar e que todo mundo vai utilizar isso daí? Entendeu? Então, é isso daí. O próximo cara que nós vamos trabalhar é com controle de versionamento de código. O controle de versionamento de código é o tal do SVN, ok? E hoje o mais utilizado, o Git. E aí você faz o uso do Git em cima de alguma plataforma, como por exemplo o GitHub, ok? Então você vai estar trabalhando em cima dessa gestão aqui. E aí, para poder gerenciar o deploy da sua aplicação, nós podemos fazer o uso de um app que antigamente se chamava Hudson e que hoje todo mundo conhece ele como Jenkins. O Jenkins é um cara que pega que ele conecta aqui e consegue fazer o deploy. E aí, se esse deploy vai ser atualizado dinamicamente, se vai mexer em A, mexer em B, ir no servidor A ou ir no servidor B, isso aí vai depender de como você configurou, entendeu? Os famosos pipelines, ok? Beleza? Então, isso daí é um outro assunto. E para eu avaliar a qualidade de código e verificar até mesmo sobre testes em cima dessa ferramenta, eu posso fazer o uso de um cara chamado Sonar, né? O Sonar Cube. Esse Sonar Cube, ele é o cara que consegue trazer para a gente alguma situação. Deixa eu escrever como é que é o nome da ferramenta, porque depois, se vocês precisarem, é tudo junto. Sonar Cube. Né? Opa, coloquei Sonar, né? Foi mal. Sonar Cube. Então, esse é o cara que vai trabalhar para a gente. Então, nós temos que instalar, nós vamos instalar, entendeu? Porque a nossa disciplina é de manutenção e configuração de software. Nós vamos instalar todo esse cara aqui em cima de um SO, e o quê? E nós vamos disponibilizar essa infraestrutura aqui para qualquer dev que quiser fazer o uso. Por exemplo, nós mesmos. É óbvio que nós não vamos contratar uma máquina na nuvem para isso, porque as máquinas na nuvem já estão prontas com isso daí, ok? Então, eu não vou lá na Amazon, eu não vou lá na Azure, né, na IBM Cloud Mix, sei lá, IBM Blue Mix, eu não vou nesses caras, nós vamos fazer isso localmente para que vocês vejam a dificuldade que é configurar esses caras e configurar e setar os arquivos de configuração, ok? Então, eu vou produzir alguns vídeos para vocês de como fazer cada uma dessas situações e a gente vai fazendo junto durante o nosso treinamento aqui, ok? Então, isso daqui é o nosso ambiente de desenvolvimento, homologação e produção, ok? Então, nesse momento, eu pauso um pouco a aula aqui, né, para a gente poder tirar dúvidas, se vocês estiverem com alguma dúvida, até o momento desse ambiente aqui. Beleza, pessoal, então, como não está surgindo perguntas aí, tá mais aí no chat, né, então, eu agora eu vou ler o chat e aí a gente vai respondendo. Então, o nosso assunto é basicamente esse, eu tenho que conseguir colocar um ambiente propício para que vários programadores consigam trabalhar, ok? Não vou estar preocupado aqui com linguagem de programação, se você está programando bem, se o software está funcionando ou não. Então, esses requisitos funcionais, não funcionais e objetivos do sistema é um problema lá de vocês em relação com seus clientes. O meu problema é garantir as bibliotecas, garantir o controle de versão e saber publicar isso em um ambiente adequado, ok? Então, quais são os sistemas operacionais básicos que nós trabalharemos? Nós trabalharemos aqui com SO Linux, no primeiro momento Ubuntu, para poder facilitar, pode ser até o Ubuntu Server, tá? A gente pode subir ele aí numa máquina virtual, né, uma máquina de integração contínua aí, ok?
Nós precisaremos trabalhar aqui com as bibliotecas do Java, certo? Nós podemos até escolher aqui fazer o uso do Java 8, que não tem problemas de licença e etc. A gente consegue baixar e fazer o uso normal dele, não tem problema. Para nós, o importante é entender o fluxo, entender que existe essa parte da ferramenta, e nesse sistema operacional, nós vamos configurar o Maven do lado de lá, do ponto de vista do operacional, vamos configurar o Git, vamos subir o Jenkins junto com o Sonar, ok? E lá dentro do Jenkins, nós vamos criar um projeto lá dentro, que busque lá do Git, ok? E que faça o deploy e gere o WAR e implanta dentro de um servidor de aplicação. No nosso caso aqui, nós vamos fazer o uso do Tomcat. Então, nós vamos fazer isso tudo aqui para apenas um ambiente, né? Um ambiente nosso aqui que nós vamos fazer, que é o nosso ambiente de desenvolvimento, ou se você quiser chamar de homologação, para esse cenário aqui, é tranquilo. E aí, para pegar isso daqui para homologação e para produção, lá na aula do Jenkins, a gente volta e trata mais próximo desse aspecto, e eu digo para vocês o que a gente tem que fazer para evoluir esse cara aí, sabe? Lembrando que a gente não vai ficar indo para ferramentas proprietárias ou para ferramentas muito maiores do que isso, porque a gente tem que mirar pequeno, se sobrar tempo, a gente evolui, né, o conjunto de ferramentas, ok? Então, a gente vai parar em cima só desse conjunto aqui de situações. Ah, como é que eu faço lá no meu projeto para configurar a lib, a biblioteca? A gente vai ter uma aula, nessa aula de Maven, a gente vai explicar ela tanto da parte de instalação do Maven, quanto da parte depois do uso do Maven, ok? Então, a gente consegue dar uma navegada nisso daí. Então, pessoal, então, para esse conjunto de aula aqui, é isso. A próxima aula a gente já entra na prática nesse cenário. Vamos começar pela instalação do SO, depois do Java a gente vai começar a instalar a parte do Maven do lado de lá do servidor, ok? Beleza.